Eu sempre me considerei uma criança tranquila. Rebeca sempre tentou refutar essa ideia. Ela disse: tu era tranquilo porque tu te compara com os teus irmãos, que são quem são, na verdade, né? Ainda. Bem, mas ainda sendo uma pessoa tranquila, porque não concordo com ela, eu aprontei algumas boas na minha vida. E uma delas, eu me lembro, eu estudava, eu fazia o jardim. Eu deveria ter entre 4 e 5 anos, eu não lembro se era o jardim, mas enfim, devia ter entre 4 e 5 anos. E eu lembro muito bem que a professora nos prometeu um banho de piscina na piscina da escola. Agora, fizemos a fila, estávamos ansiosos por esse dia, chegou o dia, fizemos a fila dentro da sala, saímos com aquele trenzinho lindo de crianças, né, quando saem da sala, e nos dirigimos até o pátio, passamos a rua, atravessamos a rua, chegamos no ginásio, atravessamos a quadra, chegamos na piscina, a piscina estava fechada. Ela gradeada, estavam ajeitando alguma coisa lá, e eu fiquei profundamente decepcionado com a professora naquele dia. Essa mulher mentiu para mim. E eu lembro que ela disse que estavam fazendo algum tipo de ajuste, não sei se era na água, não sei se era nas grades ou colocando cloro, não entendo, não lembro. Eu sei que ela pegou o mesmo trenzinho que foi e trenzinho de volta. E em algum momento no retorno desse trenzinho, eu saí do trenzinho e eu voltei para a piscina. E ela estava gradeada, e a única coisa que eu pensava é como é que eu vou fazer para tomar o meu banho de piscina. E eu lembrei de uma coisa que meu pai disse. Lembro nitidamente. Um dia qualquer, discutindo alguma coisa na televisão, meu pai olhou e disse: Davi, se a cabeça passa, o corpo passa. E daí você já tem quase o final da história. Eu acreditei profundamente no meu pai. E eu passei a cabeça, meus irmãos. E eu disse: glória a Deus. Mas o corpo não passou. E a cabeça não voltou. E o que aconteceu é que eu fiquei lá, tentando tirar a cabeça, e não passava o corpo e não voltava, até que o pessoal da piscina que estava ajeitando chegou. Os professores chegaram, os coordenadores chegaram. Uma multidão de curiosos chegou também. Eles passaram óleo no meu pescoço, graxa no meu pescoço, manteiga no meu pescoço. Chamaram a minha mãe. Quando ligaram para minha mãe: o que é que o Moisés já fez? Não foi o Moisés não, foi o Davi. Ela disse: como assim? E ela foi me buscar. E ela só não me bateu naquele dia, porque ela estava muito ocupada rindo do que estava acontecendo. Tiveram que serrar a grade. Mas tudo isso, meus irmãos, porque eu acreditei no meu pai. Acreditei piamente nas palavras daquele homem. E eu lembro que naquele dia, eu pensei em uma coisa que eu carrego até hoje. Eu pensei: eu tenho que cuidar muito bem daquilo que eu acredito. Porque se eu acreditar na coisa errada, eu entro numa enrascada. Porque a nossa tendência sempre é agir diante daquilo que nós acreditamos. Se você acredita em alguma coisa, você agirá diante da sua crença, da sua fé. E a gente não está falando aqui, não vai falar de portões e grades e cabeças. Mas a gente vai falar que a fé que nós temos resulta em atos. Tem resultados existenciais. A fé que nós professamos, que nós vivemos, que nós temos, ela vai ser exercida, praticada, vivida, experienciada. Não é algo apenas no sentido cognitivo, teórico, mas ela resulta em um estilo de vida. A carta de Paulo aos Colossenses, como nós vimos em outros momentos, é a obra do empenho missionário de um homem, empenho missionário e pastoral de um apóstolo, que após saber da situação que estava acontecendo naquela igreja, decide então, a partir do relatório de Epáfras, decide responder ao assédio dos hereges, dos falsos mestres, porque eles tentavam com seus falsos ensinos tornar o evangelho em nada. Nós vimos que muita coisa estava acontecendo ali, era tanta coisa que é muito difícil a gente saber
quais eram as heresias, porque estava tudo misturado. O proto-gnosticismo, ou gnosticismo no seu início, um germen gnóstico que tinha a ideia de que homens seletos tinham sido escolhidos pela divindade para ter um tipo de conhecimento superior que completava a mensagem do evangelho, ou seja, o que os apóstolos pregavam não era completo, faltava alguma coisa. Legalismo, por exemplo, ritualismo judaico, eles começavam a ouvir de repente que a mensagem do evangelho, que o sacrifício de Jesus não era suficiente, mas eles precisavam da circuncisão, eles precisavam guardar rituais. Mas não só isso, da vertente mais grega, ascetismos, simplesmente quebrar a relação com o mundo, porque se acha que o mundo, que aquilo que é matéria é má por essência, por si só, e aquilo que é espiritual, as coisas metafísicas, transcendentais, são das melhores. E com isso, eles diziam que Jesus não pode ter vindo em carne. Se matéria é ruim, como é que ele veio em carne? Não veio. O evangelho estava sendo atacado por todo tipo de ideia, misticismo, espiritualismo. Eles diziam que viam espíritos e anjos e a partir disso formavam doutrinas. Ora, se é só dizer o que eu vi, eu vejo qualquer coisa e ensino qualquer coisa. Cristo, a sua pessoa e a sua obra estavam sendo afetados. A mensagem dos apóstolos parecia agora, diante daquilo que foi feito, diante daquilo que estava sendo dito e ensinado por falsos mestres, a mensagem parecia insuficiente. Então Paulo confronta os falsos ensinos, os falsos mestres com a verdade do evangelho. Paulo confronta os falsos mestres e combate os seus ensinos com a verdade. E no decorrer de toda a carta aos Colossenses, uma expressão fica muito clara e patente aos nossos olhos. Parece que toda a carta foi harmonizada em cima de uma expressão que eu disse, repeti e repito aqui outra vez. Se eu fosse resumir a carta de Paulo aos Colossenses, eu diria que o tema dela é a plenitude de Cristo. Todas as coisas estão em Jesus. Tudo está nele, e se tudo está nele, ora, para que precisamos de outras coisas? Se tudo está nele, como é que a mensagem pode ser insuficiente? Se tudo está nele, como é que então eu vou achar que adicionar ritualismo, legalismo, uma ideia de um tipo de conhecimento profundo, que é dado por meio de espíritos, vai completar a mensagem? Tudo está nele. Paulo então articula essa compreensão de que Cristo é a expressão clara da plenitude de Deus, que nele habita toda a plenitude de Deus, que Deus se agradou de que nele habitasse toda a sua plenitude. E logo após as afirmações de Paulo sobre Cristo, no capítulo 1, nós temos um capítulo 2 que diz e exorta a igreja de Colossos, dizendo: está vendo? Esse Cristo que é quem Ele é, que é pleno, que é completo, que não tem em falta. Bem, permaneçam nesse Cristo. Vocês devem permanecer nesse Cristo, tá certo aqui? Tá bom? Tá. Permaneçam nesse Cristo. Se Ele é assim, se Ele é pleno, se tudo está nele, vocês não devem se afastar e ir para outros ensinos. Vocês não devem ceder a misticismos. Vocês não devem ceder a qualquer outro tipo de ensino que retire da mensagem todo o poder. Ele é pleno, então permaneçam nesse Cristo que vocês receberam. Ele diz isso no versículo 6, no capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem. Porque Cristo é pleno. Paulo está lutando pela fé verdadeira e parece desejar que aqueles que receberam o evangelho verdadeiro, correto e fiel, que creram em Cristo, permaneçam em Cristo segundo o evangelho que receberam. Logo, eles não deveriam confiar em nenhum outro tipo de ensino que não fosse baseado em Jesus. Aquilo que Jesus lhes disse apenas era a regra. Misticismo, regras de ordem legalista,
Nada disso tinha o poder para matar a carne, para destruir a velha natureza e para fazer o velho homem morrer e renascer. Cristo, que é pleno, sim, porque nele está toda a plenitude da divindade. Então, a igreja dos Colossenses estavam sendo motivados a permanecer na fé verdadeira ou a continuar a viver nele e se manterem fiéis ao ensino correto das Escrituras, ao ensino correto dos apóstolos. Contudo, as coisas não acabam aqui, em uma fé correta, em um tipo de ortodoxia simplesmente. Não, eu acredito no ponto 1, eu acredito no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5, logo eu sou crente. A ideia não é simplesmente uma teoria que você confessa, que você aceita, que você diz que acredita nestes tópicos e acabou por aí. Porque Paulo sabe que a fé tem efeitos na vida e na vida como um todo. Ele entende que a fé correta, que uma fé verdadeira levará naturalmente, de maneira lógica, aquele que crê para um tipo de vida específico, que é levado segundo a fé que se tem. É nesse momento que nós chegamos em Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 4. Vamos ler. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas que são lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que eu quero dizer para você em síntese, sintetizando isso em uma frase, é que crer nas verdades do Evangelho deve resultar em uma vida no Evangelho. Crer no Evangelho nos leva à vida do Evangelho. Crer naquilo que Cristo pregou, naquilo que Cristo nos ensinou, nos leva a viver a vida que Cristo nos ensinou. Crer no Evangelho nos leva à vida do Evangelho. Paulo está mostrando, a partir desse texto, o que eu tematizei como a vida que nós devemos viver, a vida que devemos viver. Esse é o tema dessa palavra, a vida que devemos viver. Essa é a minha ocupação hoje, é mostrar que o Evangelho não é simplesmente aquilo que nós devemos crer, mas a vida do Evangelho é a vida que nós devemos viver. Tudo que eu vou falar a partir disso é tentando provar, através desse texto, que é assim que nós devemos levar a nossa vida. Há uma vida que nós devemos viver. E isso diz respeito ao Evangelho. Amém? Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso em 4 pontos. Primeiro, qual é a vida, Davi, que nós devemos viver? A vida de quem morreu e ressuscitou. É o meu primeiro ponto. O meu segundo é a vida de quem busca as coisas do alto. Qual é a vida que nós devemos viver diante do Evangelho? É a vida de quem busca as coisas do alto. Meu terceiro ponto é a vida de quem aguarda a manifestação de Cristo. Qual é a vida que nós devemos viver, Davi? É a vida de quem espera, de quem aguarda a manifestação de Cristo. E por fim, trarei algumas aplicações sobre a vida que nós devemos viver hoje. Esse vai ser o nosso caminho. E o meu propósito, meus irmãos, é encorajar você, é fazer você entender, é fazer você perceber o tipo de vida que você deve viver em resposta àquilo que Cristo fez, não só lhe dando a possibilidade de fazer, mas lhe dando todo o poder para que isso fosse feito de fato. Eu quero não só convencer, mas quero encorajar você a entender que você não só pode, mas você deve viver dessa maneira, porque Deus nos deu toda a provisão necessária para vivermos a vida do Evangelho. E eu quero que você saia daqui encorajado a isso, olhando para aquilo que nós recebemos. Amém?
A minha oração é que você esteja com o coração aberto e não apenas com sua Bíblia, e que você, em nome do Senhor Jesus, possa não só ouvir e cumprir mais um dia na sua liturgia semanal, mas possa saber que quando Deus fala para nos levar para mais próximo dEle. Tá bom? Vamos ao meu primeiro ponto. Se você me pergunta qual é a vida que nós devemos viver, a minha primeira resposta é que a vida que devemos viver é a vida de quem morreu e ressuscitou. Olhe para o capítulo 3, olhe para o versículo 1, e ele diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Faça uma pausa, vá para o versículo de número 3, e ele diz: porque vocês morreram. Eu decidi separar dessa maneira, que é para mostrar uma coisa só, que o aspecto motivador para a nossa vida em Cristo é aquilo que Cristo fez, ou seja, nos fez morrer e nos fez ressuscitar. Se existe alguma motivação para o tipo de vida que nós devemos viver no Evangelho, a vida do Evangelho é aquilo que Cristo fez, nos matando e nos ressuscitando. Mortos e ressuscitados não são uma linguagem nova em Colossenses. Essas mesmas palavras aparecem outras vezes na carta, estão ligadas sempre à obra redentora e libertadora de Jesus, que foi realizada no poder de Deus, por meio de Jesus Cristo, no nosso coração. Colossenses capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 20 diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? O que nós vemos Paulo fazendo aqui é uma referência à morte e à ressurreição. Capítulo 2, versículo 12. E ele faz isso ao falar de como o próprio Deus, de como Deus, o nosso Senhor Deus, nos trouxe a fé para uma nova vida, mediante a sua ação poderosa, matando, ferindo a nossa carne, destruindo as nossas paixões, tirando de nós a pedra que impedia a fé, tirando e arrancando de nós a rebeldia. A sua obra, aquilo que ele fez por meio de Jesus, nos feriu e nos levou à sepultura. E ele faz isso agindo no corpo da carne, ou seja, nas nossas paixões pecaminosas, que escravizavam a nossa vida em todas as áreas. Quando Paulo faz referência à morte aqui, ele fala também sobre o estado que nós temos em Cristo. E isso significa a nossa liberdade dos espíritos elementares desse mundo, que nos levava a achar que nós deveríamos agradá-los, cumprindo coisas como se a salvação dependesse daquilo que fazíamos. Morte e ressurreição, então, é a libertação, não apenas dos desejos da carne, mas de tudo aquilo que se colocava sobre cada um de nós, e nos fazia acreditar que a nossa salvação dependia da gente, que nos fazia acreditar que aquilo que vivíamos para Deus dependia daquilo que nós fazíamos para Deus. Os irmãos de Colossos morreram e ressuscitaram com Cristo pela fé. E estes são os mesmos irmãos que experimentaram a plenitude de Cristo. Eles são aqueles que receberam a circuncisão do coração, a nova vida, a liberdade do apego legalista, do medo de principados e de potestades, porque agora eles estão abaixo daquele que pode tudo, está sobre todos. Eles foram libertados do domínio da carne. Morte e ressurreição significa a obra de Cristo sobre aqueles que creem, a ponto de feri-los de morte nas suas paixões e fazê-los renascer para uma nova vida. E é importante mencionar aqui que o apóstolo não está lançando dúvidas com a expressão no versículo de número 3. Se vocês morreram, em algumas traduções diz. Ou no versículo de número 1, se vocês foram ressuscitados. Ele não está dizendo assim, se vocês foram ressuscitados, como quem coloca dúvida. A gente pode traduzir como, já que vocês foram ressuscitados,
façam isso. É só um jogo de palavras, é uma expressão. Sabe quando você diz assim, eu queria isso aí. Aí a outra pessoa pergunta, queria, não quer mais não? Não, é porque a gente usa esse termo queria, gostaria, para dizer de coisas que nós queremos e gostaríamos se fizessem, para sermos não cuidadosos, mas fofos. A ideia é essa, eu gostaria que você fizesse isso. É um pedido de fato de alguém que quer que você faça, mas ele está tentando ser gentil. É por isso que a gente usa esse tipo de linguagem. E aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo, se vocês foram ressuscitados, não é porque ele está lançando dúvidas sobre o fato de os irmãos dos Colossenses serem ressuscitados ou não. Ele está dizendo, eu sei que vocês foram ressuscitados em Cristo, e é por isso que vocês devem fazer isso. A ideia é trazer reflexão para que eles compreendam a própria condição, o seu próprio status. Amém? Então não tem dúvida aqui. O resultado, o fim lógico para Paulo, a conclusão é uma só. Que aquele que foi ressuscitado, aqueles que vivem por Cristo uma nova realidade, ou seja, não vivem agora por sombras de bens vindouros, não vivem presos à ideia de circuncisão como se fosse necessária. Eles compreendem que a sua ressurreição deve ter implicações. O que Paulo está dizendo é, entendam, se vocês foram ressuscitados, então, a conclusão é lógico que naturalmente se vê isto. É isso que Paulo está tentando fazer. Aqui temos uma questão importante, porque tudo que vem a seguir, se vocês foram ressuscitados porque vocês morreram, tudo que vem a seguir no texto diz a respeito diretamente à ressurreição, à morte e à ressurreição que nós temos em Cristo. O que é que Paulo está tentando dizer? Ele está tentando dizer que vocês receberam Cristo, que é a resposta para o pecado, a resposta para o domínio da carne. Vocês receberam de Cristo e não de outro, pelo evangelho que foi pregado e não por outra mensagem. Vocês agora têm aquele que já veio, que cancelou as acusações que estavam sobre vocês. Vocês agora receberam no próprio corpo da carne justiça quando mereciam condenação. Condenação que era devida a vocês. Vocês creram nessa mensagem, então, pela fé que vocês agora têm nesse Messias, conclui-se que ele está dizendo, está vendo o que Cristo fez na vida de vocês? Pois olhem e façam e vivam dessa maneira. É por isso que nós não podemos achar que tudo aquilo que Jesus fez foi simplesmente para deixar a gente viver do mesmo jeito, como era antes. Nós devemos viver de outra maneira, como aqueles que receberam tudo isso. Paulo está dizendo, vocês lembram do que vocês receberam? Ele está 2 capítulos falando do que eles receberam. Os Colossenses dizem, lembramos. Claro que lembramos dessas coisas preciosas. Se vocês lembram, então vivam como quem sabe que recebeu tais coisas. Ou seja, a ideia aqui não é simplesmente uma fé cognitiva, uma questão teórica que está na sua cabeça. Li a teologia sistemática do Erickson do começo ao fim, e daí? Não é só isso. Não é vir no domingo e recitar o credo. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que aquilo que possibilita alguém a buscar a Deus, ou a esperar a manifestação de Cristo, ou a viver o Evangelho hoje, não é outra coisa senão aquilo que Cristo fez. E aquilo que Cristo fez tem resultado direto na nossa vida. A gente responde isso durante o nosso viver. É a obra de Jesus que nos possibilita a viver em Jesus. É aquilo que Jesus fez que nos dá força para nos manter em Jesus. Sabe quando você chega e diz assim, Senhor, da onde eu vou tirar forças? Do Senhor.
Tudo que Paulo está fazendo é que o motivo pelo qual, do capítulo 1 ao capítulo 2, é que o motivo pelo qual nós devemos permanecer em Jesus, é porque em Jesus está tudo aquilo que nós precisamos, porque nele habita a plenitude. Aí você chega, Davi, eu preciso de um motivo para permanecer em Jesus, para continuar a viver nele. Jesus é tudo o que você precisa, porque tudo está nele. Você entende isso? Não deveria ser difícil convencer alguém de que há motivos para permanecer em Jesus, para viver em Jesus, para continuar nele. Porque só tem um. É Ele. Em alguns momentos eu tenho que te convencer de que você está cercado de motivos, quando na verdade isso é só uma perversão do lugar que Cristo tem que ter na nossa vida. Você lembra do seu servo Jó? E tudo o que lhe foi tirado? Se eu digo para você que você tem muitos motivos para permanecer em Jesus, e de repente começa a colocar os motivos em algum momento, quando não tiver eles, você vai para onde? Você vai fazer o quê? E se em algum momento, na reunião celestial, Satanás disser: Pedro, Tiago, Antônio, Carlos, Vitor, todos eles, Maria, Joana, todos eles só te servem porque o Senhor os abençoa. E aí? Aí Deus diz: pois toca no corpo, na família, tira tudo. O que sobra, meus irmãos? O que sobra é o único motivo pelo qual nós devemos continuar: o próprio Deus, o próprio Cristo. Isso deveria ser suficiente. Mas a gente vive numa sociedade de mercado. E para mim não é um problema, eu gosto dessa sociedade de mercado em muitos sentidos. Mas o problema é que a gente acha que Deus tem que ficar nos agradando. E de repente Ele tira, e a gente fica confuso na nossa fé. Mas será que Deus... O único motivo pelo qual que Paulo está apresentando aqui, para que os irmãos de Colossos permaneçam vivendo ou vivam da maneira do Evangelho, é o próprio Evangelho. Sabe por que você deve viver segundo o Evangelho? Porque o Evangelho foi aplicado na sua vida. Você morreu, foi morto em Cristo e ressuscitou. O apóstolo está trazendo resultados lógicos aqui. Para todos aqueles que provaram da morte e da ressurreição com Cristo, ou seja, todos aqueles que receberam nova vida mediante o poder transformador de Deus, eles devem viver como quem já morreu e como quem já ressuscitou em Cristo. É simples. Davi, por que eu devo obedecer os mandamentos? Porque Cristo te fez morrer para a carne e te fez renascer para Ele. Pronto. Obedeça. É o único motivo. Você não vai ganhar status e nem vai ganhar presentes. Tudo o que você precisa saber é que tudo aquilo que você precisava ganhar, você já recebeu. Não há outros motivos. Não há outro tipo de vida para quem experimentou o dom do Espírito, o perdão de pecados, a graça salvadora, a circuncisão da carne, a circuncisão do coração. Para quem encontrou o Cristo crucificado. Não há outros motivos, pois aqueles a quem Deus de antemão conheceu, a estes predestinou, para que também fossem conformes à imagem do seu Filho. E a estes mesmo que predestinou, também chamou, justificou, glorificou. É Deus agindo. E a gente só continua porque Deus está agindo. E a gente só começou essa caminhada porque Deus agiu. Porque senão a gente continuava perdido em qualquer lugar. Meus irmãos, Deus opera morte e ressurreição em cada um de nós por meio de Jesus, para que nós vivamos para Ele, para que vivamos como quem foi salvo, para que vivamos como quem foi alvo de misericórdia e do seu grandioso poder. Só há um tipo de vida que nós devemos viver.
Mas de qualquer modo, você pode até concordar comigo, dizendo sim, Davi, ok, tudo bem, concordo, que morremos e ressuscitamos com Ele em Jesus. E que devemos viver as implicações disso, afinal, é isso que Paulo está dizendo. Mas o que significa então? O que nos leva a isso? A que isso nos leva? Quais são as implicações de vivermos para Cristo? Ou de começarmos a nossa vida como quem morreu e ressuscitou? O que isso significa? Bem, se em primeiro lugar, a vida que vivemos é a vida de quem passou pela morte e chegou à ressurreição. Em segundo lugar, a vida que devemos viver é a vida de quem busca as coisas do alto. E é nesse momento que eu chego no versículo 1 e versículo 2 de maneira completa. O texto diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Lembre-se, acabamos de tratar o modo de viver que toma seu início a partir da ressurreição. Acabamos de tratar que a gente só vive o Evangelho porque Ele, o próprio Cristo, nos trouxe a vida novamente. Nesta sessão específica, nós temos a ressurreição despontando. E eu acredito que isso não é por acaso. Eu entendo que Paulo está dizendo o seguinte: vocês não vivem mais segundo a antiga maneira de viver. Vocês ressurgiram, renasceram, ressuscitaram para um novo tipo de vida, que não focaliza mais as coisas terrenas, as coisas antigas, mas olha para aquilo que está à frente, no alto. Então ressuscitar com Cristo é viver para buscar as coisas do alto, ou seja, onde Cristo vive, o Cristo que está assentado à destra de Deus. Agora, para entender isso melhor, a gente precisa olhar para duas palavras que são muito importantes aqui. Essas duas palavras aparecem no texto, eu acredito que em paralelo: buscar e pensar. Ele diz: busquem as coisas que são do alto e pensem nas coisas que são do alto. Eu entendo que essas duas palavras constroem o significado daquilo que Paulo está tentando ensinar aos Colossenses. Eu acredito que essas palavras estão em paralelo, por dois motivos. Primeiro, porque buscar está lá e ele completa com as coisas do alto. E depois pensar está lá e ele completa com as coisas do alto. E ele faz ao mesmo tempo uma oposição dupla dessas duas coisas às coisas da terra. Então, para mim está em paralelo porque ele usa exatamente a mesma expressão, mudando uma palavra só. Então o que é que ele está dizendo aqui? A palavra buscar pode ser entendida como investigar de maneira constante. Busquem é um tipo de investigação na qual você se lança e continua. E a palavra pensar tem a ideia de se concentrar, de estar fixo, de estar preso a algo. Quando você não só desvia a sua atenção, mas você fixa a sua atenção. Do mesmo jeito que você está tentando fazer comigo aqui, enquanto eu estou pregando. Paulo está falando tanto de um ato da vontade, como de um ato persistente, que se lança de maneira focal em direção daquilo que observa. Não é apenas um desejo momentâneo, é uma atenção concentrada, fixa, mantida. E lembrem, isso só é possível porque nós ressuscitamos em Cristo. O que nos possibilita exercer nossa vontade e nos concentrar nas coisas que são do alto, Cristo, que nos trouxe uma nova vida. Ele está ensinando que aqueles que receberam a nova vida, ou seja, que ressuscitaram em Cristo, não devem mais viver com os olhos fixos na vida antiga, mas nas coisas que são do alto, nas coisas celestiais. Deixa eu te contar uma história. Como eu disse para você, eu sempre fui um menino muito tranquilo. Mas de vez em quando, eu vou contar essa história, eu acho que vocês vão ter outra ideia. A mesma ideia da Rebeca. Eu sempre fui um menino muito tranquilo, mas eu lembro, eu devia ter uns 6, 7 anos. Eu era novo. E às vezes eu acordava e tinha algumas vontades, alguns desejos esquisitos. E eu tinha dificuldade para comunicar esses desejos. Então aconteceu que uma vez eu acordei com muita vontade de
brincar de pique-esconde. Esconde-esconde. E eu não avisei minha mãe, mas ela estava jogando. Ela estava no jogo também, só que eu esqueci de avisar. Aí eu me escondi no melhor lugar que eu encontrei. E das 8 da manhã até as 11, minha mãe estava procurando o filho dela que foi raptado, em lágrimas. Ela procurou na casa, procurou na rua, procurou na casa dos vizinhos. E eu lembro que ela diz assim, aí quando eu cheguei em casa chorando, e eu estava dobrando roupa, e as lágrimas descendo, eu não conseguia pensar em outra coisa, meu filho, meu filho. Aí eu mexia no feijão, meu filho, meu filho, meu filho. Aí eu andava, ia colocar as roupas no lugar, e meu filho, meu filho, meu filho. Aí uma hora eu fui pegou uma caixa, alguma coisa de fios, e fui colocar dentro do rack. Na hora que eu abri a porta do rack, o meu filho estava lá, dormindo, dentro do rack. É triste dar um exemplo da dor da minha mãe, trazer a dor da minha mãe como exemplo aqui. Mas, pensa só, se você perde um filho como a minha mãe achou que tinha perdido, a sua preocupação não atravessa todas as coisas que você está fazendo, não? Tudo que você vai fazer é pensando no meu filho, dobrando roupa, fazendo almoço. Aquela ideia insistente não sai da cabeça, está fixa ali. E eu sei que ainda que pareça esquisito, eu acho que esse é o melhor exemplo que eu poderia dar, de uma mãe que busca o seu filho. É exatamente essa ideia que Paulo quer dar para a gente. Que buscar as coisas que são do alto é pensar as coisas que são do alto, e isso deve ser uma constante na nossa vida. Isso deve atravessar toda a nossa existência. Muita coisa nessa terra vai tentar distrair você. Olha aqui para a minha mão direita. Ó, aqui. O pessoal que está aí fora pela janelinha, olha aqui. Ó. Todo tempo você vai ser motivado insistentemente a olhar para outro lado. E se você não estiver com os olhos fixos no seu alvo, você perde ele de vista. Você entendeu? Eu acho que a grande questão aqui é que às vezes a gente não entende que se concentrar nas coisas do alto não significa abandonar tudo, trabalho, tudo que você faz, a não ser que seja pecado. Mas significa que automaticamente a nossa cabeça está em outra coisa. Que a nossa vida é atravessada por um desejo constante e focado nas coisas celestiais. De que o meu casamento, o meu trabalho, de que os meus estudos não são apenas o meu casamento, o meu trabalho, os meus estudos. Isso está atravessado. E há um desejo tão constante no coração que você não consegue lavar a louça, trabalhar, sem pensar no meu Cristo. As coisas que são do alto devem atravessar, ela deve ser o ponto focal da sua vida. E meu irmão, isso significa perseverança. A vida antes da ressurreição com Cristo, a vida antes da nova vida não é mais o nosso ponto focal. Nós buscamos coisas mais excelentes, nós pensamos coisas mais excelentes. Aí é um bom exercício. Quer saber o que você tanto busca? É só pensar no que você tanto pensa. O que é que ocupa os teus pensamentos todo o tempo? Dinheiro? Namoro? O que é que ocupa tanto os teus pensamentos? Trabalho, 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 trabalho. No que é que você tanto pensa? Talvez isso mostre pelo que você tanto vive. E às vezes a gente não entende que Cristo veio para ser o objeto do nosso desejo. A gente se lança em direção a Ele, de maneira constante, permanente, focada. Contudo, isso não responde às questões importantes do texto, porque nos resta descrever o que são essas coisas do alto. E
para que a gente tenha clareza nestas coisas, eu quero explicar o que são essas coisas do alto. Olha para o texto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E pensem nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. As coisas que são do alto são as coisas aonde Cristo vive. Cristo vive no alto. E nós buscamos as coisas do alto. Logo, nós buscamos ao Cristo que está assentado à direita de Deus. Amém? Eu entendo que Paulo aqui está fazendo uma menção a uma imagem comum para os crentes no primeiro século, que desde os Salmos foi alimentada. Essa imagem aqui segue levando à compreensão de que a nossa vida como ressuscitados, ou como quem foi ressuscitado, ou como quem ressuscitou, é para ser vivida debaixo do governo do rei messiânico, do Senhor Jesus, que veio para reinar sobre tudo e sobre todos. O Salmo 110, por exemplo, fala da derrota dos inimigos do rei messiânico, abordando não só a sua vitória, mas a sua coroação, o seu lugar de honra, a sua majestade e autoridade ao lado do grande Deus, à direita do grande Deus. Aquele que por meio do seu poder subjugou todos os poderes, príncipes e as nações e os entregou ao Filho. Essa imagem aqui foi usada por todo o Novo Testamento para se referir tanto à ascensão de Jesus, como ao seu lugar de autoridade ao lado de Deus, como confirmação de que Cristo era esse rei messiânico que era esperado, atestando o seu poder, sua autoridade, o seu lugar como Senhor. Em Marcos e Mateus, Marcos 12:35, Mateus 22:41 a 46, eles dois mostram como Jesus usa o Salmo 110 para questionar a compreensão dos fariseus de quem seria o rei messiânico que viria. Jesus estava articulando que era ele, não falou naquele momento, mas em vários outros textos, a ideia de que esse rei é Jesus. Em Lucas, por exemplo, 22:69, ele diz: desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Jesus usa essa imagem. Em Atos 2:33, exaltado pois à direita de Deus, sendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo agora. O Cristo à direita de Deus, provendo à igreja o dom do Espírito. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, assentado à direita de Deus como aquele que se entregou como sacrifício. Romanos 8:34, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O lugar de Cristo à direita de Deus como intercessor também, como aquele que morreu e ressuscitou pelo poder de Deus. Dá para perceber que estar à direita de Deus toma muitos aspectos ao longo da Escritura, mas a pergunta é uma só. E em Colossenses? O que é que ele está tratando? Nos capítulos 1 e capítulo 2, Paulo menciona algumas coisas importantes, como o lugar central de Cristo na salvação, o lugar central de Cristo na pregação e a sua superioridade em relação a todo principado e potestade. Em Colossenses 2:15, vemos Cristo triunfando sobre todos os poderes e nos dando liberdade do temor dos seres espirituais. Em Colossenses 1, ele é o cabeça, 1:18, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, o Senhor da igreja, está sobre ela. Nós não somos mais servos de seres celestiais, nós não somos servos de espíritos elementares, mas vivemos uma nova vida em Cristo. Logo, buscar as coisas do alto, ou seja, se concentrar em Cristo, manter-se focado em Cristo que está à direita de Deus, é estar submetido ao Cristo, ao seu governo, à sua autoridade. Não mais escravizado pelos poderes cósmicos, não mais escravizado pelo pecado, pelos desejos e as paixões que nos governavam antes. Nós ressuscitamos em Cristo, logo é Ele que nos governa. Foi Ele que nos ressuscitou e é por Ele que vivemos.
Nós não mais somos escravos, nós somos libertos, vivos pela obra daquele que reina, vivos pela obra daquele que intercede, vivos pela obra daquele que salva, vivos pela obra daquele que nos guarda, vivos pela obra daquele que é suficiente, vivos pela obra daquele que nós encontramos, em quem nós encontramos a plenitude. Ressuscitamos com Cristo para sermos governados por Cristo. Então o que é que nós buscamos? Buscar as coisas que são do alto, meu irmão. Buscar as coisas que são do alto, minha irmã. É buscar estar debaixo do governo de Deus. Como alguém que provou da boa mão do seu Senhor. Da boa mão graciosa e salvadora do seu Deus. É por isso que a vida que nós vivemos é outra. Porque quem nos governa é outro, não mais o passado. Não mais o que você fez no passado, mas o que foi feito de você agora. Diferente dos espíritos elementares, das teorias falsas, das falsas filosofias pelas quais guiávamos nosso viver antes. Os valores que nós temos são outros, porque quem nos governa é outro. Os desejos que nós temos são outros, devem ser outros, porque quem nos governa é outro Senhor. Então não se confunda. Paulo está falando muito mais de quem governa a sua vida e pelo que você vive, do que lançando ideias para que nós reformemos a nossa aparência. Eu lembro de ter visto muitas vezes no Facebook fotos com a seguinte descrição: antes de Jesus e depois de Jesus. E geralmente a aparência era a única ênfase. Antes de Jesus, é o cara aparentemente desgraçado, ou muito magro, ou mais cheio, e alguma coisa muda. Depois de Jesus, eu fico mais apresentável. Geralmente era a aparência que tomava ênfase. Mas eu acho que a ideia aqui não é essa. A ideia é que se antes você andava sem Bíblia, mas hoje anda com Bíblia, amém por isso. Se antes você andava seminua, mas agora anda bem vestida, moda e piedade é o nome do seu Instagram. Está aí uma sugestão, se você quiser. E hoje anda bem vestida, amém por isso. Isso é bom mesmo. Se você antes usava sunga, mas hoje se converteu, tem juízo, glória a Deus por isso. Amém por tudo isso. Mas a questão é pelo que você vive. E aí dentro, quem governa? A questão para os colossenses é essa. Vocês vivem uma nova vida, então quem governa essa vida? Vocês vivem de novo, como quem foi morto e ressuscitado, e agora quem é que manda nessa vida que vocês receberam? Quem é que governa ela? Quem é que diz como é que tem que ser? Vocês receberam o dom da graça, mas continuam vivendo como se todo mundo fosse devedor de vocês. Você teve as roupas mudadas, mas não a sua insistência em preencher ou satisfazer o seu vício de atenção. Agora você é crente, participa do grupo missionário, mas continua forçando a todos os outros a suprirem até os seus mínimos desejos, os mais infantis. Quem é que governa a sua vida de fato? Quem é que está aí dentro mandando nisso aí? Porque às vezes, externamente, você mudou de fato. Não, Davi, eu não uso mais sunga não. Amém, meu irmão. É bênção. Glória a Deus por isso. Salvou-se, festa no céu. Se eu tivesse adicionar lá, era festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando esse pecador para de usar sunga. Mas ok, e aí? Continua sendo o mesmo perverso de sempre, só que agora sem sunga, né? Com calção. Agora você consegue ser maligna com saias florais,
Saias mídias e florais? Quem é que governa a sua vida? É essa a pergunta para os colossenses. Não, meus irmãos, nós nascemos de novo. A ressurreição é para uma nova vida, onde Cristo governa e não o passado. Onde Cristo governa, onde o Evangelho nos dirige, não nossos desejos. Não, meus irmãos. Nós nascemos para uma nova vida. Nós ressuscitamos para uma nova vida. Cristo nos ressuscitou para uma nova vida. E é por isso que a vida que devemos viver é a vida de quem morreu e ressuscitou. E é por isso que a vida que nós devemos viver é a vida de quem busca as coisas do alto, que busca o Cristo que nos governa. E é por isso que, em terceiro lugar, a vida que nós devemos viver é a vida de quem aguarda a manifestação de Cristo. Versículos 3 e 4. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Lembrem-se, já tratamos o modo de viver que toma seu início a partir da morte e da ressurreição de Cristo. Nesta sessão, neste pedaço, nesse trecho, de maneira específica, nós não temos a ressurreição despontando. O que desponta aqui é a morte. E eu acredito que não é por acaso. Eu entendo que o que Paulo está querendo dizer, ele está dizendo o seguinte: vocês foram vencidos por Cristo, morreram por meio da obra salvadora dele. O prepúcio do coração, o impedimento, a rebeldia do coração foi removido, e junto dela o domínio da carne. Quando ele diz o corpo da carne, ele está falando daquele corpo, daquele emaranhado de desejos e de paixões pecaminosas que governavam e escravizavam a sua vida. Mas isso foi desfeito porque nós fomos sepultados, ou seja, morremos. Então, morrer, estar sepultado com Cristo, é viver livre do domínio da carne, da escravidão da velha natureza, da rebeldia e da incircuncisão do coração, sendo transformados enquanto esperamos o nosso Senhor voltar e se manifestar, para que a obra que Ele fez em nós também apareça de maneira perfeita. Para que a gente entenda melhor, duas palavras são importantes aqui: os ocultados, ou ocultos, e manifestado. Isso porque eu entendo que essas palavras também nos ajudam a compreender, a completar o quadro que Paulo está tentando nos pintar. Olha só o que ele diz aqui, ó. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Estar oculto em Cristo tem relação com a morte em Cristo, pela qual passamos, quando Ele operou sua poderosa obra salvadora em cada um de nós. Quando paramos de viver a nossa vida e começamos a viver Cristo como sendo a nossa vida, o texto diz que aqueles que morreram, aqueles que foram sepultados, foram ocultados em Cristo. E a pergunta é: como assim? Porque o texto diz que aqueles que morreram, versículo 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta em Cristo? Como assim? Morreu? Ou está vivo? Como assim eu morri e a minha vida está oculta em Cristo? A ideia é exatamente essa: não gerar confusão, mas dizer que nós não temos mais a nossa vida como nossa, de que nós morremos em Cristo e agora é o próprio Cristo que é a fonte e o padrão pelo qual nós vivemos. Ele é a nossa vida. Ele não está dizendo que nós e Cristo temos a mesma essência. Ele está dizendo que aquele que morreu e nos levou também à sepultura, e que ressuscitou e que nos trouxe para uma nova vida, Ele mesmo se torna tudo aquilo que é não só suficiente, mas que nos empurra e nos impulsiona a viver por Ele. Ele está dizendo que a fonte da vida é Cristo. Ele é a nossa vida, porque Ele é a fonte de toda a vida. Não é isso que Paulo ensina em Gálatas 2:19-20? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo, que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
Estar morto em Cristo, meus irmãos, é ter a vida de Cristo em nós, para ser vivida na segurança de estarmos escondidos, ocultos nele, guardados nele. A ideia de ocultar é de estar guardado, de estar escondido, de estar seguro. Os colossenses deveriam entender que se eles participam da obra do Messias, a vida que eles deveriam viver era a vida de Jesus. Era Jesus. E os colossenses deveriam entender que se eles participaram da obra do Messias, a vida que eles deveriam viver era uma vida cheia de segurança, porque aquele que os chamou, é o mesmo que os guarda. E aquilo que ele está fazendo está ocultado, mas se manifestará. Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Colossenses 2:3. Colossenses 3:3, onde nós vimos aqui, que nós lemos, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta em Cristo. A palavra ocultar não foi usada só uma vez. Quando Paulo estava confrontando os gnósticos que achavam que tinham um tipo de sabedoria superior, ele diz: todos os tesouros estão guardados e ocultos em Cristo. Ou seja, se você precisar de algo que lhe complete, não procure essas loucuras falsas, procure Jesus. O que é que ele está dizendo então? É que já que somos ocultos em Cristo, nós encontramos quem nos provê tudo o que precisamos. Estar oculto em Cristo então é ter a segurança de que tudo aquilo que nós precisamos está nele, porque nós estamos nele. Agora, se estar oculto em Cristo é estar guardado, escondido, ser manifesto em Cristo, manifestado em Cristo, tem a ver com a nova vida que recebemos dele, que vivemos nele, mas que aponta para um fim, para a consumação perfeita daquilo que o próprio Deus fez por meio de Jesus. Olha só como é interessante o que ele fala aqui. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, vocês também serão manifestados com ele. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, a vida se manifestar de maneira perfeita, vocês também serão manifestos de maneira perfeita. Eu acredito que Paulo está falando aqui da manifestação gloriosa de Jesus quando ele mesmo virá. Lembra os versículos 1 e 2? Onde é que Cristo está? Assentado à destra de Deus. Contudo, um dia ele virá nos tomar para si. Um dia ele vai tomar todos aqueles que estão nele, todos aqueles que estão ocultados nele de maneira perfeita. Os irmãos de Colossos poderiam ter uma certeza: o Deus que começou aquela obra, ele mesmo, esse mesmo Deus iria concluir. Essa manifestação gloriosa, contudo, não diz respeito apenas ao Cristo, mas também por graça, meus irmãos, a todos os crentes. Quando ele aparecer como ele é, em toda a sua glória, nós vamos desfrutar de maneira perfeita de tudo aquilo que ele nos deu. A manifestação de Cristo traz consigo a manifestação dos crentes com ele. Ou seja, quando Cristo aparecer glorioso, mostrando todo o seu poder e majestade, quando ele manifestar-se de maneira perfeita para todos, aquele quem ele é, os crentes também serão manifestados de maneira perfeita e gloriosa. Nós provaremos da perfeição de Cristo, da sua plenitude, como temos provado hoje, provaremos de maneira perfeita. O jogo de palavras aqui é exatamente para fazer com que a gente entenda que Cristo é a fonte de tudo isso. E quando ele vier em glória, isso também será a glória daqueles que ele salvou. É isso. Qual é a vida que a gente deve viver? É a vida de quem espera a glória do seu Senhor. E espera ansiosamente a manifestação dele, porque sabe que a nossa glória é que ele seja glorificado. Que nós somos exaltados se ele for exaltado. Meus irmãos, um dia Cristo que reina, o Cristo que reina virá, se manifestará, aparecerá, e com ele todos os crentes que estão ocultos em Cristo serão manifestados. E aquilo que às vezes está em processo aos trancos e barrancos da nossa vida, todo esse processo de santificação, de mudança, que às vezes está mais parado
do que o Parangaba Papicu. Quando ele vier, isso vai ter um boom. E tudo aquilo que ele quer fazer, nos transformando, vai acontecer de maneira plena. Meus irmãos, devemos entender que a vida daqueles que receberam Jesus é o próprio Jesus e que não há outra forma de nós vivermos no Senhor senão pela força dEle, pela obra dEle, esperando a manifestação dEle. Eu disse que a vida que nós devemos viver é a vida de quem morreu e ressuscitou. Eu disse que a vida que devemos viver é a vida de quem busca as coisas do alto. E eu disse que a vida que nós devemos viver é a vida daquele que espera o Cristo e a sua manifestação. E tudo que eu quero, meus irmãos, é que vocês entendam que confessar, crer nas verdades do Evangelho deve resultar em uma vida no Evangelho. Tudo que eu quero é que os irmãos creiam e tenham coragem para entender e viver uma só verdade. Que o tipo de vida que você deve viver em resposta àquilo que Cristo fez é possível. É possível e é o único modo que você vai conseguir viver. É a única forma que você vai conseguir viver. E você só pode ter isso como possível porque Ele fez algo em você. E isso só pode ser vivido porque Ele fez algo. É tudo que eu queria que você entendesse. Mas precisava ter falado tanto? Precisava. Porque eu digo isso, aí entra por aqui e sai por aqui. Aí agora a tua briga é com a Bíblia. E não mais com a frase que eu soltei. Por fim, meus irmãos, eu só queria que vocês entendessem uma última coisa. É que a vida que vocês devem viver, a vida que nós devemos viver hoje, para agora, para já. Imediatamente. Eu tenho 4 aplicações. Vou fazer rápido. Ou não. Em primeiro lugar, você morreu e ressuscitou. Cristo venceu a rebeldia do seu coração. Cristo circuncidou o seu coração. Destruiu o domínio da carne sobre a sua vida, mesmo quando você não queria. Ele lhe convenceu e lhe deu salvação. Se isso é assim, por que você continua vivendo pelos mesmos princípios? Se isso é assim, por que você ainda deixa que filosofias humanas, ideias vãs, as mentiras do mundo governem a sua compreensão e o seu modo de viver? Se Ele destruiu o governo da carne sobre a sua vida, por que você ainda permite acreditar nas coisas que o mundo diz? Nas coisas que a carne diz, nas coisas vãs que são ditas nesse mundo. É incontável a quantidade de gente que chega com compreensão mais secular, mundana, do que cristã, sobre tudo que você pode imaginar. Meus irmãos, nós deveríamos morrer e ressuscitar para uma nova vida, que tem Jesus como fonte, Jesus como padrão. Nós não deveríamos lutar para entender a vida pelas lentes do materialismo, pelas lentes das nossas carências, pelas lentes da nossa imaginação, que ousa criar um mundo perfeitamente egoísta que a gente sempre quis. E a gente insiste em criar o nosso mundo egoísta porque é nosso, e abandonar as verdades do Evangelho. E a gente esquece que morreu para isso. Você morreu para todos os seus sonhos. Acabou. Não existe isso mais. Mas daí, eu tenho uns sonhos. Eu queria trabalhar no Havaí como biólogo. Deus abençoe. Mas ouso dizer que trabalhar numa fábrica em Fortaleza, aqui em Fortaleza, é melhor do que ser biólogo no Havaí, se esse é o lugar que Deus lhe quer. Porque cumprir a vontade de Deus, do Senhor que te governa, é mais importante do que aquilo que você quer. E se você duvida, eu lhe chamo a viver da maneira que você quer a partir de hoje, para você ver o final. Aí você me diz, se a gente se encontrar. Viva a morte que você morreu. Viva a morte que você morreu. É tudo que você precisa fazer a partir de hoje.
Em segundo lugar, nós somos chamados, meus irmãos, a buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. E, meus irmãos, esse é mais do que um chamado, é a nossa vocação. Nós somos salvos para isso, é o nosso destino, é o nosso lugar. O céu é a nossa casa. E aqui eu queria falar de dois grupos distintos. O primeiro é para aqueles que estão vivendo essa verdade. Tem conseguido viver essa verdade. O meu conselho é: continue. Siga firme em Jesus. Não deixem Ele. Não tirem o foco dele. Não substituam a beleza de Deus por qualquer outra coisa. Porque vocês têm a obra de Cristo como provisão para continuarem a fé, para continuarem a vida de Cristo. Não é as forças, não são os nossos poderes. A gente continua porque Deus nos deu provisão pelo seu próprio poder, pela sua própria graça. É a obra dele que é todo o motivador, que é todo o motor, a gasolina que nós precisamos para continuar. Se você tem conseguido viver essas verdades, continue. Siga em frente, é o melhor tipo de vida que se deve viver. Mas tem um outro grupo que talvez não tenha conseguido, esteja conseguindo viver essa verdade. E o meu conselho é: vocês podem viver. É possível, vocês podem. E vocês podem viver essa verdade porque aquilo que lhe dá força não é o que vocês fizeram, mas o que Jesus fez. E vocês podem tomar dessa força que o próprio Cristo dá por aquilo que Ele fez e viverem aquilo que vocês devem viver. Arrependam-se, se apeguem ao Cristo, tomem do seu poder, da sua força e vivam o que devem viver. Em terceiro lugar, temos uma viva esperança, meus irmãos. Uma esperança firme de que em certo tempo todas as coisas que existem vão passar, mas haverá glória em Cristo e que nós estaremos em glória com Ele. Se quando você olha para trás só tem desgraça, se você olha para agora só tem desgraça, olhe para frente, ou melhor, olhe para o alto. O Cristo que está sentado à destra de Deus se manifestará, e junto dele todos nós, e toda dor passa, e toda tribulação vai embora, e todo o nosso por enquanto acaba. Agostinho diz que a gente tem a ideia de presente na medida em que a nossa alma conta e faz uma síntese entre o passado e o futuro. Se você quer uma boa técnica, pense assim: como é que devemos viver hoje? O que foi que Cristo fez no passado? O que Ele fará no futuro? Baseado nisso, viva agora. E para finalizar, para encerrar, eu quero deixar claro que sem a fé no Evangelho, que sem a fé em Jesus, você não pode buscar as coisas que são do alto. Você não pode vencer a sua carne. Você não pode viver a ressurreição para uma nova vida. Você não pode colocar os seus olhos em Deus. É impossível para você. Se você não crê em Jesus, isso não aconteceu com você. Se você não confessou o Cristo, colocou a sua fé nele, isso não aconteceu com você. Você não é salvo. Você não estará com Cristo quando Ele se manifestar. Isso não é para você. Você não consegue fazer isso. Se você não entregou sua vida a Jesus, você ainda está perdido. E não há glória, não haverá glória para você. Se você me perguntar o que deve fazer, aproveite o momento que a gente vai cantar para você orar e se entregar ao Senhor. Aproveite. Se você entende que precisa de uma declaração mais pública, fale com o irmão que está do seu lado, diga que está arrependido dos seus pecados. Diga que crê no Cristo Salvador. Peça que Ele ore por você. Fale com algum dos presbíteros no final do culto. Procure algum dos pastores. Entregue a sua vida a Jesus. Você só pode viver tais coisas se você crer nele. Aí você morre e ressuscita. E pode colocar os seus olhos em Cristo. Pode esperar por Ele também. Deus se deu a conhecer, meus irmãos.
Ele se mostrou para nós, os que cremos. E por ter feito isso, se transformou no nosso alvo. Ele é o único alvo da nossa vida. É a única coisa em que nos concentramos. Então sigamos e prossigamos em conhecê-lo, buscando, fazendo dele o alvo para a nossa vida. Amém? Que você possa viver a vida que você deve viver. Vamos orar. Deus, que o teu nome seja glorificado, que a tua boa mão, que sempre esteve conosco, que o teu poder, pelo qual fomos mortos e trazidos à vida, para uma nova vida, que tu, ó Senhor, seja louvado. Não há outro lugar, não há outro bem. Que os nossos olhos permaneçam no Senhor. Que o Senhor seja o alvo da nossa vida. Que a gente possa cantar, se arrepender, orar, nos achegar ao Senhor. Eu sei que o Senhor permite. Mas que em nome de Jesus nós possamos ser inflamados, avivados, cheios do teu Espírito. Que o Senhor nos ajude, nos ensine que a gente pode tomar a força que o Senhor nos deu para viver essas coisas. E que em nome de Jesus, no fim de tudo, a glória seja apenas tua. Amém.